Deus fala e a sua palavra, as escrituras sagradas, elas falam a cada um de nós. Convido você para abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4, o verso de número 4. Neste contexto das tentações que Jesus sofreu, as 3 tentações, Mateus registra estas tentações. Logo na primeira tentação, Jesus já nos traz um recado, uma verdade muito importante, essencial para nós. Ok. Mateus no capítulo 4, vamos ler do verso 1 ao verso 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás foi muito astuto e sagaz e muito atento a uma necessidade que Jesus tinha. Importante destacar que no verso 2, ele vem de um jejum de 40 dias. E o que naturalmente Jesus estava querendo? Comer. Fica você sem um almoço, sem uma refeição? Algumas pessoas ficam inclusive nervosas. Eu já vi pessoas agressivas, porque não almoçaram ou não jantaram, ou porque o seu café foi tirado. A fome, de fato, é algo que mexe muito com a gente. E 40 dias não é nada fácil. E após este tempo de oração que Jesus tem com o Pai, Satanás, percebendo isto, astuto que é, ele traz uma tentação, ele faz uma tentação que pudesse pegar Jesus naquilo que ele tinha necessidade naquele momento, que era a fome. Então, ele faz aqui uma proposta, se és filho de Deus, inclusive questionando a filiação de Jesus. Esta é uma das artimanhas satânicas, é colocar em teste ou em prova e colocar dúvidas em nossa mente. E muitas vezes ele sopra, ele fala alguma coisa como, por exemplo, você é crente? Não, você não é crente. Você, quem é você? Quem você pensa que é? Uma das atitudes e uma das artimanhas de Satanás é tentar nos fazer duvidar daquilo que nós cremos. E esta tentação vem e tem relação também com a palavra de Deus. Você crê nisso? Não é possível que você ainda acredite em Adão e Eva. Isto é lenda, é mitologia. Você ainda crê nesta palavra? Vejam que esta tentação coloca em prova a filiação à divindade de Cristo. O próprio Senhor Jesus foi tentado em relação à sua identidade, em relação àquilo que ele era. E quantos de nós não somos também tentados assim? Você vai à igreja de novo? Não, esse lugar não é para você. E então Satanás diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Além de duvidar da filiação, e Satanás sabia que ele era o filho de Deus. Satanás sabia que ele era o filho de Deus. Sabe por que Satanás sabia que ele era o filho de Deus? Porque no capítulo 3, no batismo, Deus fala com ele: este é o meu filho amado, a quem eu tenho alegria. Então Jesus não tinha dúvida de quem ele era, Satanás não tinha dúvida de quem ele era, mas mesmo assim ele tenta. E ele traz uma tentação, sabendo que Jesus estava com fome. Se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Nunca esqueço um sermão que eu ouvi do meu pastor quando criança. Não esqueço da mensagem dele,
e de uma fala que ele trouxe neste sermão que ele fez. Que Jesus era tão poderoso e é tão poderoso que poderia transformar cada pedrinha daquele deserto, não em um pão, mas em uma padaria. Mas não era o seu objetivo. Ele não cedeu à tentação, e ele traz uma verdade expressa em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. A porção que Jesus traz aqui nesse texto, que Mateus registra, é de Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Se você quiser fazer nota desse texto, temos aqui esta repetição em Mateus no capítulo 4, que é a escritura de Deuteronômio 8, verso 3, que a Septuaginta, citada aqui pela nossa irmã Sara, a versão dos 70, ela traz exatamente este verso: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tanto Moisés em Deuteronômio, quanto Jesus em Mateus, eles estão indicando, nos mostrando que existe algo mais importante do que o pão que nós nos alimentamos. Não desprezando o alimento que precisamos para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa subsistência, para a nossa força, o nosso vigor, nós precisamos nos alimentar. Hoje de manhã tinha um rapaz ali passando mal e alguém falando assim: vai lá na cantina e pega uma comida para ele. O outro falou assim: vai lá no Ministério Infantil e pega uma comida para ele. A glicose baixou. Teve um dia que eu cheguei aqui tão faminto que eu corri lá no Ministério Crescer, porque o meu café foi insuficiente. E eu não vou te dar essa dica, não faça isso. Mas quando nós estamos com fome, nós vamos no Crescer. Não faça isso, você não está autorizado a fazer isso, tá certo? Comida do Crescer é para o Crescer. Mas eu fui lá e comi pela janela. Falei: minha irmã, me dá alguma coisa aí, porque eu estou aqui ficando fraco, e daqui a pouco eu vou pregar. E ela rapidamente providenciou lá um suco e um pão, e a glicose subiu, eu fiquei bem, porque é algo tão importante. Mas isso não é o mais importante. E é neste sentido que Jesus caminha nos mostrando. A ênfase de Jesus recai sobre a obediência à palavra de Deus, que é muito mais importante do que o nosso pão de cada dia, que também é importante. Mas Jesus faz referência ao pão do céu, os evangelhos fazem referência ao pão do céu, e Jesus então enfatiza aqui neste verso o aspecto espiritual das Escrituras. O pão que vem de Deus alimenta a alma, alimenta o espírito. Ele supre as nossas necessidades quando nós estamos comendo deste pão. E isso é tão interessante que alguns profetas receberam algumas orientações do Senhor, como por exemplo: come do rolo do livro, come este livro, será amargo, será doce. Tal era a importância que a mensagem estivesse impregnada na mente e no coração do profeta, para que o profeta pudesse proferir as suas palavras diretamente da presença do Senhor, Deus sendo um inspirador, aquele que ditou, porque esta foi a ferramenta e o instrumento para aquilo que nós conhecemos, a palavra de Deus. O Espírito Santo ditou na mente dos escritores a palavra. O Espírito Santo na mente deles foi conduzindo palavra por palavra para que os escritores bíblicos pudessem assim escrever exatamente aquilo que era a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 1, que tem um texto muito importante e aplicado a este momento. Hebreus no capítulo de número 1, nós lemos aqui os versos 1 e 2, Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O autor de Hebreus, que pode ter sido Paulo e não foi Paulo, mas há uma especulação neste sentido, e eu confesso que eu me convenci estudando Hebreus que de fato Paulo não escreveu Hebreus. Apolo, até Priscila,
foi indicada como uma possível escritora também. Barnabé, há uma tendência talvez para Apolo, mas ninguém sabe. E já no ano 225, Orígenes, que era um teólogo importante daquele tempo, lá no ano 225, ele disse assim: ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus. E se no ano 225 da nossa era ninguém sabia, imagina a gente hoje no ano 2000. Então não se sabe quem escreveu o livro de Hebreus, mas o autor de Hebreus diz que Deus falou no passado de muitas maneiras pelos pais. Quem são esses pais? Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Poderíamos também incluir nesta lista dos pais Noé, Adão, Moisés e tantos outros. E os profetas, a coleção dos profetas, os menores e os maiores, que o Antigo Testamento nos apresenta. Ou seja, o Antigo Testamento também é a palavra de Deus, é a fala de Deus. Foi a maneira que Deus se utilizou, a fala. E esta fala se transformou numa escrita, porque os irmãos bem sabem que a tradição oral, aquilo que era transmitido oralmente de pai para filho, precisava ser registrado num livro. Daí aquilo que a teologia denomina tradição oral. Esta tradição oral precisaria dar lugar e ceder à tradição escrita. E por isso que nós temos os escribas hoje, o cantinho do escriba. Viva o seu momento de escriba hoje. Eu não sei como vai ser tanta gente tentando escrever ali num pergaminho que está posto na entrada da igreja. Mas era a função deles escreverem, copiarem a palavra de Deus. E Deus falou por intermédio dos pais e falou por intermédio dos profetas. E Deus utilizou aproximadamente 40 autores, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E nós temos a Bíblia, o Pentateuco, com aproximadamente 3.500 anos. Então vocês da Cristolândia, quando você lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, vocês estão lendo uma porção da Bíblia que tem 3.500 anos. Quando você lê os Salmos, você está lendo um texto que tem aproximadamente 1000 anos. Quando você lê Isaías, você tem um texto com aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Quando você lê os Evangelhos, você tem um texto aproximadamente 2000 anos. Então, 3.500 anos. Deus usa homens, mulheres, Deus usa estadistas, Deus usa reis, Deus usa pastores, Deus usa e usou um boiadeiro, Deus usa várias pessoas de várias classes sociais e econômicas como instrumentos do Senhor. Ele usou Lucas, o médico amado, ele usou Mateus, o coletor de impostos, e ele usou tantas pessoas para trazer a sua palavra, escrevendo as escrituras, e Deus então se manifesta a nós através da sua palavra. E Deus se revela também através da natureza. Deus se revela através de tantas portas que se abrem a nós. Irmãos, como é bom ter uma experiência com a palavra de Deus, saber que ela fala a nós. Quando você lê a palavra, quando você recebe uma mensagem, quando alguém prega uma mensagem, esta mensagem fala ao seu coração. Quando você canta e adora o Senhor, Ele fala ao seu coração. E a natureza está repleta de mensagens da palavra do Senhor. Que Deus assim nos faça crentes que vivam a palavra, que não apenas saibam a palavra, mas que experimente desta comida, deste alimento, porque Ele sacia a nossa fome, a nossa sede, e nós louvamos a Deus pela palavra do Senhor. Que este dia, irmãos, as experiências que você terá neste dia, tanto aqui quanto lá fora, em algum momento, manuseando uma Bíblia, manuseando um escrito, que Deus fale ao seu coração, e que você honre a Deus pela sua palavra, e que você viva e pratique a palavra que ali está, com certeza, e que Deus fale ao seu coração neste dia. Que Ele nos abençoe.